Sejam bem-vindos. Começa aqui mais um episódio de Os Dados da Questão, o podcast do Observador com a nova IMS, onde falamos de economia dos dados, de inteligência artificial e da forma como estão a ajudar empresas e instituições a encontrar soluções novas para problemas que muitas vezes são antigos. A cada episódio, um novo caso. Hoje falamos de processos de negócio. São fundamentais para garantir a eficiência, a consistência, a qualidade na gestão e muitas vezes também a satisfação dos clientes. Vamos olhar para um caso concreto de uma seguradora, Allianz Portugal. E vamos fazê-lo com Frederico Jesus, é professor associado na nova IMS, e com José Neves, membro do Comitê Executivo da Allianz Portugal. Eu sou o Paulo Ferreira, dou as boas-vindas a ambos, é um gosto recebê-los aqui. Frederico Jesus, vamos começar por tentar perceber este processo que se chama de Process Mining, o que é isso? Bom, obrigado, é um gosto de estar aqui. Process Mining é basicamente uma tecnologia inovadora, disruptiva, que permite às organizações rastrearem virtualmente tudo o que é feito num determinado processo, num determinado fluxo de trabalho e permite saber à hora, ao minuto, ao segundo o que é feito, por quem e que decisões são tomadas. Mas para explicar Process Mining, e o nome vem de processo e de mining, data mining, mineração de dados, convém começar por falar o que é um processo de negócio. Um processo de negócio é um processo, basicamente, é o sangue das organizações, é o trabalho, a forma como as pessoas, os sistemas interagem para trazer valor a um cliente, que pode ser um cliente externo ou não. E dentro das áreas da gestão existe uma área que é a gestão de processos de negócio, que basicamente é bastante popular, mas de uma forma baseada mais em percepções, permite entrevistar pessoas e detectar ineficiências, bottlenecks, gargalos, ângulos mortos, que se traduziam em ineficiências nas organizações, públicas ou privadas, e também insatisfação no cliente. Com o desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento dos dados, é possível dar um passo além desta gestão de processos de negócio tradicional através do Process Mining. Muito sucintamente, o que se faz é o seguinte. Permite-se que, nos diferentes sistemas de informação que as empresas utilizam, imaginem, nós ligamos para uma empresa. Essa chamada cai no call center, é utilizado um identificador, por exemplo, num sinistro, num processo de sinistros. Portanto, há um acidente com o automóvel, há um seguro associado e, portanto, o acidentado liga para a seguradora. Exatamente. E eu dou o meu número de cliente. Faz a participação, não é? Faço a participação do seguro. Dou o número de cliente, o operador do call center vai para o número de cliente e aquilo, o sistema vai registar num determinado ficheiro a que horas é que a chamada foi recebida, quem é que atendeu, que ações é que foram tomadas. Depois, o José Francisco dirá isto melhor que eu, mas há de ir para a gestão de sinistros, para o perito, para a oficina, anda de um lado para o outro até que eventualmente eu sei se vou ter a indenização, o carro reparado ou não. Ora, isto é um processo de negócio. E o que é que acontece? A gestão tradicional é muito focada para olhar para o trabalho dentro do departamento. E normalmente dentro dos departamentos as coisas funcionam bem. O problema é que não existe uma pessoa responsável entre departamentos. Pelo processo em si, independentemente do departamento onde ele anda. Exato. E um processo é transversal a vários departamentos. Ora, existem pessoas que têm visão de vários departamentos, mas vão subir na hierarquia, portanto não têm visão do detalhe. Frederico, deixa-me só interromper-te para te dizer uma coisa. Tu, e bem, falas muito dos departamentos, mas muitas vezes nem sequer é departamentos. É ações externas que trazem no mesmo processo. Ou seja, um processo pode em algum momento sair da própria organização e entrar noutros lados, noutras organizações. O exemplo que há pouco dizias do perito ou da oficina. Não é? Já que estamos a falar do processo sinistro. E, portanto, isso ainda torna tudo mais complicado. Ainda pior é, exatamente. Bom, e então, olhar para um processo e o Process Mining é articular os sistemas entre si de maneira a que exista um ficheiro que tenha um rastro digital de todas as instâncias. E a partir daí conseguir ver em tempo real qual é que é o fluxo e cada processo de participação, por onde é que passa, onde é que fica preso, e com isso utilizar os dados para redesenhar o processo e também para monitorizá-lo em tempo real. E para terminar vou só dar este exemplo. Imaginem que eu quero saber qual é que é o melhor caminho entre Lisboa e Porto. Bom, eu, se quiser ter uma visão muito utópica da minha organização, digo assim, bem, não, todos os carros saem de Lisboa para o Porto, todos os processos de sinistros, cada carro é um processo de sinistro, vai pela A1 e chega ao Porto em média em 2 horas.
Mas nós, ou 2 horas e meia, não queremos... Não queremos violar o limite de velocidade. Exato. Nós sabemos que isto não é o caso. Eu sei que nem toda a gente vai pela A1, que é o caminho mais rápido. Sei que também podem ir pela A8. Ou eventualmente pela IC1. Isto é o que eu consigo fazer com a gestão de processos de negócio. Com o Process Mining, o que nós estamos a fazer é pôr um GPS, um sensor em todos os automóveis que vão de Lisboa para o Porto e eu de repente consigo ver, não, houve aqui um carro, uma participação que enganou-se, foi para Almada, passou em Coimbra, depois ainda foi a Braga e acabou por chegar ao Porto com atraso e eventualmente com uma avaria. É super interessante o que tu acabaste de dizer, mas eu gosto sempre de incluir aqui um outro dado. E exatamente seguindo o mesmo exemplo que tu estás a dizer, mesmo que o caminho entre Lisboa e o Porto seja de 5 horas, desde que quem fez esse caminho saia satisfeito, eu não tenho problemas com isso. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que nós ainda podemos pôr aqui uma outra camada, usando o Process Mining, que é a satisfação do cliente. Porque eu posso muito bem definir o caminho perfeito em termos de processo entre Lisboa e o Porto, mas os meus clientes, ou seja, as pessoas que fazem a viagem, preferirem um caminho diferente. Porque existe a meio do caminho uma estação de serviço que tem uma determinada oferta melhor do que no outro lado. Portanto, se nós conseguimos incluir nesta análise processual, puramente processual, e conseguimos incluir a satisfação do cliente, conseguimos fazer Que no fundo esse é um dos objetivos também. É obviamente um dos objetivos. A explicação do Frederico é obviamente perfeita, mas eu gosto sempre de dizer aqui uma outra coisa que é o que é que para mim é o Process Mining de uma forma assim muito pouco técnica. O Process Mining para mim é a forma que eu tenho o feedback dos processos. O feedback é aquilo que todas as organizações pretendem, não é? Nós ansiamos por ter feedback dos nossos clientes, porque só assim é que conseguimos evoluir. Dos clientes existem uma quantidade imensa de conseguir esse feedback. Os contact centers, os 5-star rating, os NPS que temos, tudo é forma de conseguir feedback. Mas do processo, como é que o processo se comporta? O que é que na verdade... Os processos não falam. Não falam. E aquilo que eu gosto... E aquilo que eu gosto de dizer que é o Process Mining, isto assim de uma forma menos técnica, permite-me, Frederico, é o feedback dos processos. Com o Process Mining, nós colocamos os processos a falar. E começam-nos por dizer, imediatamente, que provavelmente estará mais cansado do que o outro porque faz um caminho maior. Portanto, esta conversa dos processos, este feedback dos processos, é evidente quando nós aplicamos uma tecnologia de Process Mining à nossa realidade. Foi isso, ou é isso que a Aliança está a fazer? Nomeadamente no processo de sinistro automóvel? Não, é isso que nós fazemos e não é só no processo sinistro. Eu acho que o processo sinistro é óbvio, mas eu vou-lhe dar um exemplo muito engraçado que também foi uma aplicação de Process Mining, de uma coisa que aqui sim pode ser utilizada em qualquer outra empresa, que não de seguros, que é a análise que fizemos ao processo de recrutamento. Reparem, recrutamento de pessoas. Porque é que por vezes um processo de recrutamento demora 15 dias e outras vezes demora 5 dias? Onde é que está o problema? Onde é que está aqui o bottleneck? Aquilo que há pouco o Frederico dizia muito bem. E nós conseguimos perceber qual é que é o caminho perfeito, não é, de um processo de recrutamento na Aliança Portugal. Que já agora, sem querer ser técnico, é o clássico hire to retire. Ou seja, o hire é o Lisboa, o retire é o Porto. Ou qualquer outra cidade, que é se tudo correr bem, nós conseguimos contratar um recurso e se tudo correr bem ele vai reformar-se na nossa organização, ou seja, não vai ser despedido nem se vai despedir. Mas Paulo, falava-me do processo sinistro. O processo sinistro é obviamente o core das companhias de seguro. É certo. Não é aquilo... São obrigatórios, seguro automóvel e porque na verdade o que nós queremos é permitir que a pessoa, quando tem um problema, não é? Seja ele o tipo de problema que for, sai satisfeito. Claro. Sabemos, todos nós, que ninguém acaba de ter um sinistro, seja ele em casa ou no automóvel, e fica satisfeito. Obviamente que não. É sempre danoso para a pessoa. É sempre danoso. O que nós tentamos é que tudo aquilo que acontece após o sinistro seja o melhor possível para a pessoa, seja o menos intrusivo para a pessoa. Quando nós olhamos para um processo sinistro, milhares de processos sinistros que conseguimos colocar numa destas análises de 2 anos. Fizemos 2 anos como podíamos ter feito mais. E percebemos que existem dezenas de hipóteses de caminho entre o momento em que a pessoa participa e o momento em que se fecha o sinistro e que se paga, ou que não se paga. Existem dezenas, eu diria se calhar mais do que dezenas. E o Process Mining, centenas. Provavelmente centenas. E o Process Mining dá-nos outra coisa fantástica. É que nós olhamos para um ecrã e vemos os processos e vemos os caminhos. Graficamente. As estradas.
No fundo, os trilhos mais batidos, mais usados. Exatamente isso. E, na verdade, pegando no que o José Francisco estava a dizer, nós, em qualquer empresa, existem 4 dimensões que nós podemos avaliar como é que um processo funciona. O custo, a qualidade, o tempo e a flexibilidade. E diferentes organizações e diferentes processos têm diferentes prioridades. Por exemplo, na área da saúde, uma dimensão que é tipicamente das mais importantes é a flexibilidade. Eu não posso ou não devo que exista um surto de gripe e os meus tempos disparem. Nos sinistros, eventualmente, a satisfação, ou seja, o feedback, aquilo que nós chamamos de qualidade. Num processo de vendas, por exemplo, o tempo. Nós sabemos que se demorarmos muito tempo a responder a um cliente, podemos perder. Ou seja, e o Process Mining permite nós conseguirmos medir ao átomo, ver exatamente o que é que aconteceu e depois perguntar a cada condutor que tinha o GPS o quão satisfeito estava. Sim. No fundir aos processos. José Neves, no caso concreto da Aliança, já chegaram a conclusões sobre isso? Isto é, certamente já estão a tirar partido. Sim, do processo. e esse é obviamente o grande objetivo. Quando nós colocamos, e como há pouco lhe dizia, graficamente toda esta situação, primeiro, graficamente e visualmente consegue-se perceber imediatamente quais são os caminhos mais rápidos. Mas vamos lá ver uma coisa. Aquilo que eu há pouco dizia e que faz todo o sentido, pelo menos na nossa perspectiva. O tempo é importante, mas o tempo, mais importante que o tempo, é o nível de satisfação que o cliente dá. E portanto, o que é que nós temos? Por cada momento, e dividimos o processo sinistro em 4 ou 5 momentos diferentes, em cada momento nós perguntamos ao cliente o que é que ele achou deste momento. E se nós conseguimos perceber, neste momento, os vários caminhos que existiram e a avaliação que cada cliente deu em cada um destes caminhos, eu consigo-lhe imediatamente dizer: este é o melhor caminho. Então, porquê é que este não é o melhor caminho sempre? Porque os processos também não são todos iguais. Os processos não são todos iguais, mas em princípio, quando estamos a falar de dividimos um processo global em fases, vários, claro. Eles devem ser muito próximos um do outro. E mais, hoje o gestor de sinistro da Aliança sabe, a partir do momento em que o cliente vai ficar insatisfeito. Também permite essa predição de alguma maneira? Porque vocês têm as tais métricas. Porque eu lhe disse, claro. eu hoje sei que o caminho perfeito de um sinistro é, imagine, 10 dias. Atenção que não sim, estamos exemplos. São 10 dias. Quando um gestor de um sinistro percebe que aquele sinistro particular está a demorar 11 ou 12, ou já está no limite, é quase aquela história do caminho do não retorno. Ele já sabe que tem que ter ações. Conseguimos ver um bonequinho a enfurecer de alguma maneira. Claro. Isso permite ser proativo em vez de reativo. Sim. Que é algo que os dados, tomar decisões baseadas em dados, sobretudo em tempo real, nos permite fazer. E, por um lado, permite isto, mas também permite agilizar os processos de maneira que aquilo que está a fugir do caminho perfeito, porque é que está a fugir do caminho perfeito, e bora lá tentar atacar, usando ferramentas várias. Não são só ferramentas de gestão de pessoas ou gestão de processo, mas é tentar encontrar aqui, se calhar há aqui uma situação que está a falhar com este tipo de perito, ou está a falhar com esta oficina. Quer dizer, nós conseguimos perceber isso. Falei do tempo, mas podia falar do número de interações entre o cliente e a companhia. Existe uma série de... E os recursos utilizados. Os recursos utilizados. Existe uma série de análises que podem ser feitas. E repare, eu estou-lhe a dar aqui um exemplo de um processo sinistro, mas há pouco falei de um processo de recrutamento. São coisas completamente diferentes. Aplica-se genericamente. Não, desde que exista um processo, é um pouco aquilo que desde que exista trabalho, o Process Mining pode ser aplicado em todas as organizações, em todos os processos. E sem querer ser académico, nas unidades curriculares da nova EMS, que eu, relacionado com processos que eu sou docente, o projeto não é dado por mim, é dado por eles. Eu digo a todos os alunos: vocês vão trabalhar nas vossas organizações, tragam-me um processo e eu garanto-vos que daqui a 4 meses, no final do semestre, vocês vão conseguir identificar e melhorar aquilo que é feito e virtualmente conseguem fazer. Nós costumamos sempre dizer que cada vez existem mais ferramentas de inteligência artificial, ferramentas deste tipo da nova tecnologia. E normalmente às vezes olhamos para a nova tecnologia e dizemos: será que vai ter resultado? Eu no Process Mining, eu sou, Paulo, deixe-me lhe diga, um fã do Process Mining. Eu acho que mas é um fã recente? Eu sou um fã relativamente recente, porque isto chegou à Aliança em julho de 23. Portanto, ainda não fez 3 anos. E chegou à Aliança pelo grupo.
nós fazemos parte, a Aliança Portugal, de um grupo internacional de seguros importante e que tem este tipo de capacidade de fazer parcerias com grandes empresas, no caso com a Celonis. Um grupo alemão, já agora? É um grupo alemão. Isto é, os alemães são Sim, tem esta perspectiva mais da organização, exatamente, do rigor e por aí fora. E tivemos aqui um período em que tivemos a trabalhar muito com o grupo e a tentar perceber, porque quando isto chegou era uma surpresa, foi uma surpresa para nós, foi um desconhecimento absoluto. Nós damos o passo importante de avançar com resultados e com a aplicação prática desta situação e cada vez mais independentes, podendo nós agora aplicar em qualquer momento, em qualquer função, qualquer trabalho, quando temos a ajuda, e é importante dizer isto, da nova IMS. E aí sim há uma mudança terrível para o bem, obviamente, da capacidade que nós tivemos com o Process Mining. Na prática, Frederico de Jesus, as empresas por vezes têm sistemas diferentes para fases diferentes de processos. Como é que se gera isso? De alguma forma, como é que se cria um sistema que fala com eles todos? Essa é a questão. Eu costumo dizer aos meus alunos, se o tempo voltasse atrás, 20 anos atrás, claramente era esta área que eu apostava na minha carreira, apesar de estar bastante satisfeito com ela. O Process Mining eu costumo dizer que é uma tecnologia que é difícil de implementar, não é cara, porque quem a adota não volta atrás, mas custa bastante dinheiro implementar. Há muito poucas empresas, e são grandes empresas em Portugal, talvez 10, 20, que têm Process Mining. E é difícil de implementar por algumas razões. A tecnologia em si é dispendiosa, existe uma grande complexidade, porque um processo ao longo do caminho tem vários sistemas diferentes, tecnologias diferentes, e é preciso integrá-los todos e haver um grande trabalho de pré-processamento de dados para pôr os dados todos numa única tabela, digamos assim, e acima de tudo, porque existe uma enorme escassez de pessoas que saibam trabalhar com Process Mining. E aqui, devo dizer, a nova IMS, porque é que nós estamos aqui? Eu não vou dizer que é a única, mas creio que será a única ou das únicas escolas a nível internacional. Somos a única 16 escolas que é considerada há 5 anos consecutivos Centro de Excelência em Process Mining pela Celonis. E somos uma das escolas na Europa e certamente também no mundo que mais pessoas treina nesta área. Sendo nós a escola de Sistemas de Informação e Ciência de Dados, Process Mining está exatamente no meio. E quando o José Francisco, na altura, nós falámos, mas Process Mining é exatamente um dos nossos cores, nós conseguimos basicamente dar o know-how e ajudar nessa parte, mas é de facto uma tecnologia que, até pelo pricing, para a maior parte das organizações portuguesas ainda não é assim tão acessível. Mas provavelmente também a tendência de qualquer tecnologia é tornar-se cada vez mais barata. E com a concorrência também. E com a concorrência. Mas é uma tecnologia cara. Nós, obviamente, conseguimos ter acesso a isto muito porque o grupo nos ajudou. Mas cada vez mais fazemos business cases para tudo, não é? E, portanto, é uma tecnologia cara, mas que dá um resultado imediato. Tem retorno. Tem retorno. De alguma portanto... maneira. O Frederico explicou há pouco que a tecnologia é cara, porque implica conversar com sistemas muito diferentes, que muitas vezes já estão instalados na empresa. Já Neves, a pergunta é parecida, mas não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com as pessoas. Isto é um processo que atravessa vários departamentos. Nós sabemos que, naturalmente, departamentos são silos de alguma maneira, e nós sabemos como é que nós, nas organizações, funcionamos. É difícil, de alguma forma, gerir um processo que atravessa vários departamentos. Sim, nós o que fizemos numa primeira fase foi, com a ajuda da Nova, foi formar uma pessoa em cada departamento que fosse o interlocutor da área central de dados da Aliança Portugal, o gestor de Process Mining, o gestor de Process Mining de cada uma das áreas. E fizemos isso com uma convicção muito forte de que seria a solução para implementarmos o Process Mining mais rapidamente nas diversas áreas. Tenho que lhe dizer que não foi 100% verdade, porque o que acontece é que, no meio de tantas coisas que as pessoas têm para fazer, a gestão, a avaliação e o pôr em causa o seu próprio processo não é a prioridade. Então temos vindo a mudar um pouco esta perspectiva da adoção do Process Mining, e o que estamos a fazer agora é centralizamos o Process Mining numa área de transformação, que é independente dos departamentos, que é independente, numa área de dados, especificamente que está na área de transformação da companhia agora, e vamos, depois de identificar o processo, com uma primeira análise, com estes diagramas que há pouco falávamos, mostrar às áreas e dizer assim, isto é o que se passa,
bora lá trabalhar aqui. Vamos ver o que é que se passa aqui. E aí sim eles têm uma tendência imediata de melhorar aquilo que nós fizemos. E é assim e está bem. E está a funcionar. E está a funcionar. Teve alguma surpresa, uma coisa que o tivesse mesmo surpreendente quando viu os primeiros dados? Sim. Vou-lhe dar 2 exemplos. Tanto na parte do recrutamento, as diferenças em algumas áreas de recrutamento. Uma direção recruta em X tempo, outra direção recruta em X mais quase infinito. e a questão é... E rapidamente conseguimos mostrar... E não há razão. Aqui o processo é o mesmo. Não há absolutamente razão nenhuma. E nos sinistros, no processo de sinistros, obviamente que nós tentamos que a gestão de sinistros da Aliança seja muito virada para o cliente e cada vez mais customer centricity, como nós dizemos, mas sim, tem que admitir, não faz mal, que houve situações que nos surpreenderam pelo tempo e pela quantidade de interações que existiram naqueles processos sinistros. Porque às vezes, mais do que o tempo, se bem que o tempo é um reflexo das interações, são as interações constantes. Todos nós já tivemos, ou não é todos nós, mas uma parte de nós já teve algum tipo de sinistro e percebe que o que é bom mesmo é eu não me preocupar e não precisar de interações. E alguém chegar no final e entregar a solução, se quiser. Claro. Só que nesta questão dos sinistros, um bom exemplo é, por exemplo, a quebra isolada de vidros. Se nós pensarmos na forma como o processo está, com a quebra isolada de vidros, nós temos o sinistro e não existe peritagem, é basicamente uma autoaceitação, ou seja, nós vamos diretamente a uma empresa de substituição de vidros e depois é a própria seguradora que fala com a companhia. Existe muita questão da satisfação do cliente, mas existe também a questão da própria eficiência, ou seja, provavelmente seria mais caro a uma seguradora estar a validar se a quebra isolada, se está dentro da apólice, se não está, iria trazer muito mais desgaste ao cliente. Sim. Então, o Process Mining permite, não é com base em perguntar às pessoas, em ver o que é que acontece aqui ou ali, permite exatamente ter a visão real e muitas vezes nós até podemos redesenhar completamente o processo para um determinado caso. E mudar políticas, não sei se são comerciais a esse nível, mas... Não, podemos mudar as políticas claro que podemos mudar a forma como olhamos para um sinistro. Claro que sim. Claro, isso não há absolutamente dúvida. Esse é o principal objetivo. Aquilo que eu comecei por dizer no início. Nós fazemos uma ligação clara entre o processo e a satisfação do cliente. E se a satisfação do cliente não for aquela que nós entendemos como aceitável, nós mudamos o processo. Por isso é que faz sentido ter o Process Mining. É para que depois, no fim, existam ações sobre os processos. Mas eu só queria dizer uma coisa para todos termos uma ideia. Estamos aqui a falar do processo sinistro, mas nós fazemos isto e estamos a adotar as soluções de Process Mining em todos os processos que têm, neste momento, uma interação com o cliente em termos de satisfação. Não é só no processo sinistro, é também na emissão do contrato. No momento em que se faz a emissão do contrato, na venda. Porque a venda, todos nós pensamos que a venda é uma coisa simples, chega lá, compra o seguro e vai embora. Não. Mas não é. Por vezes não é assim. Porquê que não é assim? Bem, eu posso ter aqui uma série de ideias. Pode ser uma série de palpites. Que mas, é muito aquilo mas que nós vamos ter palpites. Basicamente, não queremos ter palpites. Isto transforma isto, deixa de lado os palpites e transforma isto também em evidência. Que é aquilo que, na verdade, nós procuramos fazer e que basicamente apregoamos na nova IMS, que é gerir com base em dados. Nós, hoje em dia, basta ligarmos a televisão ou o rádio e ouvirmos especialistas em todas as áreas dizer é preciso dados para tomar a decisão, é preciso dados para tomar a decisão. É verdade, o Process Mining é um exemplo perfeito. Como nós conseguimos saber em tempo real, com base em dados, com base em algo que está lá, que não é baseado em percepções, e gerir baseado em dados. O que é o gerir baseado em dados? Redesenhar, alterar a forma como trabalhamos, alocar pessoas, decisões como, por exemplo, ter uma aprovação, por exemplo, no processo de procure to pay, no processo de compras, algo como, por exemplo, mas porque é que é preciso a aceitação ou a aprovação do responsável do economato ou do departamento de procuras, de procurement, para comprar algo que são papel de fotocópia ou tinteiros para as nossas impressoras. No fundo é testar a racionalidade de cada um dos passos que estão definidos. E há aqui, deixem-me só dizer aqui uma coisa também que eu acho que é diferenciadora, que é nós temos um processo, analisamos um Process Mining e entendemos que temos que alterar o processo e conseguimos fazer uma coisa que essa sim ninguém consegue fazer tão imediatamente, que é perceber se a mudança, se a alteração que fizemos
teve ou não teve resultado, porque é imediato. E se não teve, podem recuar. Exato. Eu sei que a experimentação em ciências sociais não é a melhor coisa, não é? Pronto, mas isso não é uma ciência não, social. No sentido de ter impacto nas pessoas. Sim, tem impacto nas pessoas. Não é despedir e depois dizer, como até há o DOGE, não é? Ou seja, despedir, afinal não devíamos ter despedido porque estas pessoas são precisas para o arsenal nuclear. Mas claro. Aqui eu consigo fazer uma alteração do processo e imediatamente. Quando eu digo que tem a ciência social no sentido de ter impacto na pessoa, claro. Na gestão do sinistro ou na emissão do contrato, eu consigo fazer a alteração e passado pouco tempo estou a medir outra vez se o caminho já vai se aquele processo já vai no caminho certo, imediatamente a seguir. E existem técnicas com base em AI de simulação, que é, imaginem, eu tenho 10 pessoas no meu call center, ou 10 gestores de sinistro, eu estou tentado a reduzir de 10 para 8. Antes de tomar essa decisão, que tem impacto não só nos clientes da seguradora, mas também nos próprios colaboradores, eu posso simular o que é que acontece, o mesmo fluxo de trabalho, em vez de ter 10 pessoas lá, ter 8. Atribuído a 8. Ou contratar 2. Passar 10 para 12. Portanto, também permite esse tipo de simulações. Sem dúvida. A simulação é uma parte fundamental do process mining, que é eu chegar ao pé dos decisores, por exemplo, do José Neves, e dizer, eu preciso de mais 2 pessoas no meu departamento, mas eu tenho aqui a prova que, apesar do custo aumentar Y, o tempo diminui Z, a satisfação aumenta W e a flexibilidade aumenta A. Ou vice-versa. Claro. Há pouco, José Neves, há pouco o Frederico falava de como a nova EMS nesta área lidera os rankings e as avaliações internacionais. Nós ouvimos falar da Allianz, um grupo alemão, já falámos, grupo alemão, grande, um dos maiores da Europa, e pensamos sempre que neste tipo de coisas, provavelmente nós, em Portugal, seríamos receptores de tecnologia, certo, da casa-mãe, de outras experiências do grupo, e não produtores de tecnologia no loco, se quiser. Não é assim neste caso. Não, eu acho que aqui existem os 2 fatores. Começamos por ser receptores da ideia. Tivemos uma implementação muito com o suporte inicial do grupo, mas a passagem de tudo isto, de todo um conceito para a prática e para os resultados, aconteceu sim com a IMS, com a ajuda da IMS. E com a nova IMS, e com uma situação que nos deixa a todos nós muito satisfeitos, que é nós começamos a utilizar, e aqui eu acho que é um bocado a ver com a nossa forma de ser português. Nós podemos nos atrasar a implementar as coisas, mas quando implementamos realmente, à séria. Claro. E então, o que aconteceu foi que as nossas primeiras implementações foram usadas como boa prática para o grupo, mostrando que, estão a ver, isto é óbvio, isto é evidente, isto funciona, isto dá resultado. E isto é exportável, Frederico? Exportável para? Exportável para outros mercados, para outros países, outras empresas? Ou isto é um trabalho de artesão e cada peça, enfim, não é industrializável, se quiser? Não, implementar esta tecnologia é sempre um processo complexo, tecnicamente e em termos de recursos humanos. Nós, quando somos especialistas ou trabalhamos numa área, temos tendência a acreditar que ela é importante. É difícil nós encontrarmos alguém que trabalhou a vida toda numa área ou trabalhar muitos anos numa área e dizer mas isto não interessa muito. Portanto, eu sou um fã do process mining. Se é exportável para outros países, sim. Eu acho que em Portugal é preciso haver uma maior abertura de mercado, haver mais empresas na área da tecnologia a oferecer estes sistemas para também começar a haver concorrência. Eu devo dizer que acho que com um ou outro software, todas as empresas têm processos que basicamente todas as empresas, claro, organizações devem utilizar. E eventualmente onde eu acho que seria mais impactante seria no Estado. Acho que todos nós já tivemos a experiência, não só em grandes organizações porque públicas ou privadas. Se há processos, exato, eles também estão no Estado. Não há aquela história do papel, qual papel, não é? Exato. Ou de nós sermos bolas de ping-pong entre departamentos. Se nós repararmos, enquanto clientes de um processo, enquanto clientes de uma empresa, normalmente, quando é que detectamos ineficiências quando estamos de fora? É quando temos que falar de diferentes áreas, diferentes departamentos ou diferentes instituições, por exemplo, do Estado. E é aqui que o Process Mining permite esta visão transversal e, portanto, certamente sim, eu acho que com o avançar dos anos, e espero eu que o Process Mining será uma commodity
e será cada vez mais democrático ou cada vez mais liberalizado, coisa que ainda não é o caso, só grandes organizações. E para fechar, José Neves, e o impacto nas empresas? Além daquilo que tivemos a falar, que está inerente, poupança de recursos, satisfação de clientes, portanto, processos mais magros, no sentido de mais rápidos, mais ágeis. Mais ágeis, exatamente. Isto pode de alguma forma mudar, ou podemos chegar ao ponto em que alguns processos sejam mesmo automatizados, cada vez mais automatizados. Um pouco isso também. O objetivo passa por automatizar, por eliminar alguns processos, por agilizar alguns processos, ou fases, obviamente, ou por automatizar essas fases. Eu comecei há pouco por dizer que qualquer business case de process mining sai. Isto permite realmente fazer com que as nossas organizações sejam mais customer centricity, sejam mais eficientes, que é uma coisa que às vezes fazemos confusão aqui em Portugal e em outros países, que é, bem, eu quero ser mais customer centricity, então tenho que gastar mais dinheiro, porque tenho que ter mais pessoas, tenho que ter mais... Não é verdade. Não é verdade. Vamos olhar para os processos, vamos perguntar ao cliente... Às vezes é o contrário. Há pouco o que dizia das interações. Claro, claro. Vamos perguntar ao cliente qual é que é o melhor caminho. Fazemos ao contrário. Deixa-me só dizer uma coisa. Fazemos ao contrário. Até há uns anos atrás, as empresas achavam que conheciam muito bem os clientes. E então definiam os seus processos e diziam, este é o processo que tu queres. E o cliente, coitado, não tinha outro remédio se não seguir aquele processo. O que nós estamos a fazer agora é uma coisa completamente diferente. É perguntar ao cliente, este foi o caminho que tu gostaste. E ele diz-me, gostei. Ok, tudo bem. Não gostei. Vamos lá ver. Isto não é 1 a 1, é em grandes números. E, portanto, se eu tenho um grande número de clientes a dizer-me que este foi o caminho certo, eu acredito que este é o caminho certo. Isso é uma questão que é de semântica, mas na verdade não é bem perguntar. Ou seja, nós não precisamos de literalmente o que é que... Ou seja, nós sabemos onde é que ele foi, nós sabemos as estradas que ele percorreu e temos a avaliação que ele deu. Portanto, nós sabemos... Relaciona uma coisa com outra. E Paulo, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que eu há bocado comecei a dizer, mas para mim sou fã destas duas expressões. As empresas, sejam elas quais forem, procuram o feedback dos clientes e nós hoje temos esta coisa do feedback dos clientes, mas também temos o feedback dos processos. E só para terminar, um último ponto que tem que ver também com transparência. Ou seja, o facto de nós sabermos exatamente onde é que cada caso, onde é que cada instância, onde é que cada carro andou, permite tornar os processos mais transparentes. E isto é importante se nós pensarmos, por exemplo, em comportamentos que não são propriamente corretos nas compras. Grandes organizações gastam bastantes recursos financeiros em compras. Nós temos mas porque é que sistematicamente este vendedor tem uma cotação mais alta? Ou porque é que este colaborador dá descontos mais baixos do que os outros? Nós conseguimos basicamente saber tudo, e isto numa organização privada é fundamental para ser mais eficiente, para não haver algumas coisas que nós ouvimos por aí às vezes de conluios, corrupção, mas também existe, sabemos isso, nas organizações, mas mais uma vez no Estado também. Um processo que esteja que tenha implementado process mining é um processo que é 100% transparente, ou seja, que nós sabemos exatamente o que é que foi feito e que depois é muito fácil, é com 2 cliques saber qual é que é o cliente que sistematicamente reclama mais, ou que tem mais desconto, ou que tem menos, qual é que é o nosso colaborador que demora mais tempo a atender chamadas. Nós conseguimos saber virtualmente tudo o que se passa através de umas... Mas eu gostava mais que a mensagem final fosse a satisfação do cliente do que outras coisas que o objetivo. Esse é o grande objetivo. Mas esse é o grande objetivo sempre, não é? Quanto mais não seja, permitindo também espaço para reduzir preços, por exemplo. Claro. Se tivermos processos mais ágeis, temos menos investimento, temos menos custo. Ficamos com essa mensagem então, José Neves. Agradecemos, José Neves, Frederico Jesus, a presença neste podcast. Foi mais um episódio dos Dados da Questão. Estivemos aqui a olhar para os processos de negócio e para o caso da Allianz Portugal. Nós voltaremos proximamente com um novo tema e novos convidados. Até lá.